Tudo vem no tempo certo. Mais uma vez, tudo vem no tempo certo. O que o testemunho do Emídio nos ensina é isso. Que tudo vem no tempo certo. Não adianta a gente se agoniar, se estressar, ficar com raiva, né, Emídio? Que as coisas, elas chegam no tempo que elas precisam chegar. Esse culto não é um culto temático sobre o Enem, tá? A gente não está aqui só para falar do Enem. E essa palavra, ela não se encaixa, ela se encaixa não somente para as pessoas que irão fazer a prova amanhã. Mas eu estava pensando, eu tenho algumas outras 2 palavras no meu coração para testemunhar e compartilhar com vocês. Mas eu senti que o tempo para essa palavra era hoje. E que Deus tinha algo especial para compartilhar e para ensinar para cada um de nós nesse dia de hoje. Quantos creem que eu posso ser usada para abençoar a vida de vocês? Levanta a mão assim lá bem alto. Amém, glória a Deus, vocês estão acreditando em mim. Que eu corresponda, que eu supra a expectativa de vocês. Mas eu creio que Deus pode usar essa mensagem para abençoar a vida de vocês de forma tremenda. E eu quero começar dizendo, gente, que esse princípio que eu vou ensinar hoje, ele não serve só para o dia de amanhã, amém? Ele foi algo que eu aprendi e que está servindo para toda a minha vida. E você vai já entender o que eu estou falando, mas eu queria que você abrisse seu coração para aprender tudo o que eu vou falar nessa noite, e que você compreendesse que isso que eu vou dizer não serve só para amanhã, ou para depois de amanhã, ou para o hoje, ou para o seu presente. Vai ser um princípio que vai ser importante, que você carregue dentro de você para toda a sua vida. E falando, já entrando naquilo que o Emídio está falando, muitas vezes, eu refletindo sobre essa mensagem, eu parei para pensar e lembrar o quanto que nós somos uma geração nisso e hoje, que quer tudo no instantâneo, sim ou não? Nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo. A gente é um povo muito apressado, a gente é um povo muito ansioso, a gente é um povo muito desesperado para que as coisas aconteçam no tempo que a gente acha que elas precisam acontecer, sim ou não? Sim? Vamos participar comigo, minha gente, que eu preciso, não posso me sentir só aqui em cima, tá? Então a gente é uma galera que a gente foi condicionado, a gente foi ensinado ao longo da nossa caminhada que as coisas elas precisam acontecer rápido. Afinal de contas, nós somos a geração da tecnologia, da informação e da comunicação global em tempo real. Sim ou não? O que o outro está fazendo lá na China, a gente está aqui sabendo, não é assim? Sai uma notícia, a gente já sabe automaticamente que aquela notícia saiu. E assim por diante. Então, o vestibular, o namoro, o emprego, o presente dos sonhos, tudo a gente quer que aconteça ou que chegue de forma imediata. E assim, não adianta você dizer, não, pastora, mas eu sou paciente, porque no fundo, a gente tem aquele sentimentozinho assim, poxa, eu queria tanto que a minha família, ela se convertesse logo. Não é assim que a gente pensa? Poxa, eu queria tanto que aquele vestibular, eu sei que existe um tempo para todas as coisas, mas eu queria tanto que chegasse logo. Lá em casa Senhor, eu queria tanto que a casa chegasse logo, Deus. Então a gente, por mais que a gente diga assim, não, a gente entende, a gente tenta ser paciente, mas no fundo, a gente quer que tudo aconteça no nosso tempo, no tempo que a gente julga que é o tempo certo. Porque é o tempo da nossa necessidade. E o nosso coração, ele é ansioso. E então, você precisa entender que não é você que tem que determinar o tempo dos fatos, mas Deus. Então, a primeira coisa que eu fui entendendo ao longo da minha caminhada é que muitas vezes eu vou achar que é o tempo para acontecer algo na minha vida. Ou passar no vestibular, ou conseguir aquele emprego, ou receber aquela bênção dentro da minha família. Eu sempre vou achar que o tempo é aquele dali. Mas no final de tudo, no final das contas, quem sabe mesmo o tempo certo para tudo na nossa vida é Deus. E você precisa ir entendendo isso. Tudo vem no tempo certo.
E Eclesiastes diz que ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Então nós devemos começar a aprender hoje que aceitar o senhorio de Cristo é aceitar que as coisas não acontecerão no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E muitas pessoas, elas dizem que elas aceitaram Jesus como Senhor. Quem aqui fez essa decisão de aceitar como Senhor e Salvador? Amém? Todo mundo, glória a Deus. Então nós vivemos dizendo, a gente aceitou o Senhor como nosso Senhor e o nosso Salvador, mas muitas vezes nós não estamos aceitando o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Pastor, o que a senhora está querendo dizer com isso? Que muitas vezes nós dizemos que Ele é o Senhor das nossas vidas, mas quem quer determinar o tempo de tudo, o tempo para tudo acontecer na nossa vida é nós mesmos. Sendo que o Senhor está dizendo assim, olha, quem sabe o tempo, quem sabe quando tem que acontecer cada coisa na sua vida sou eu e não você. Então muitas vezes nós não estamos nos submetendo ao senhorio de Deus. E isso é algo muito importante, e isso é algo muito sério, porque quando eu não me submeto ao senhorio de Deus, eu me chateio quando as coisas não acontecem na minha hora, eu julgo e acho que Deus não me ama, porque aquilo que eu queria que acontecesse não aconteceu. Então você pode me dizer assim, pastor, eu estou aceitando o senhorio de Deus, mas por que muitas vezes você vive tão ansioso com algumas coisas que ainda não aconteceram? Você muitas vezes pode dizer assim, pastor, eu aceito o senhorio de Deus sobre a minha vida em relação ao tempo das coisas, mas por que você fica tão ansioso? Por que você se frustra quando aquilo que você pensava que deveria acontecer não acontece? Mas você aceita o senhorio de Deus. Você aceita que não foi o tempo de Deus para a sua vida, mas quando aquilo que você queria que acontecesse não acontece, você logo se chateia, sim ou não? Então você diz que aceita o tempo de Deus para a sua vida, mas quando não aconteceu aquele fato, que você orou tanto, que você pediu tanto, você culpou Deus. Nossa, é porque Deus não me ama. Nossa, é porque Deus não olhou para mim, Deus não ouviu a minha oração, é porque eu sou menos amado por Deus. E todos esses comportamentos e todas essas atitudes vão nos provando que muitas vezes a verdade é que nós não aceitamos o senhorio de Deus sobre a nossa vida, quando o assunto é entender que o tempo, quem determina o tempo de Deus, quem determina o tempo sobre as nossas vidas é Ele, não nós. Então, eu queria que você junto comigo aprendesse esse princípio que foi algo muito importante para a minha vida. Algumas coisas sempre demoraram a acontecer, sempre demoraram a chegar. Se você for ouvir todo o meu testemunho, você vai ver que algumas coisas demoraram a chegar bastante na minha vida. Para começar, a salvação. Eu reclamei, eu aceitei Jesus, eu tinha 18 anos, e quando eu conheci Jesus, eu saí reclamando. Senhor, eu só te conheci com 18 anos, por que eu tinha que ter te conhecido antes? Esse negócio é bom demais. Por que o Senhor só permite? Já, ó a pessoa botando banca. Aceitou Jesus, recebeu uma dádiva, ainda estava colocando banca. Então, para começar pela salvação. Depois, eu também, como Emídio, prestei vestibular, não cheguei a passar de primeira, mas futuramente, lá na frente, eu fui entendendo que o tempo certo não era o tempo, né, do início para eu passar, e que futuramente Deus ia me abençoar, e como Ele me abençoou para passar, e eu percebi que Ele é que sabe o tempo certo de todas as coisas para a minha vida. Então, algumas coisas elas foram demorando a acontecer, justamente para que eu entendesse esse princípio, para que eu entendesse que quem dita ou quem sabe o que é melhor para mim no tempo X ou Y é Deus e não eu mesma. Então, compreender e viver na prática esse princípio me ajudou a vencer os meus medos e as minhas ansiedades. Eu lembro que quando foi para casar, meu Deus, todo mundo casava menos eu, gente. Eu tinha 25 anos já e ainda não tinha casado. E eu perguntava, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou desde os 18 anos fiel.
Eu estou desde os 18 anos aqui, orando, com meu joelho no chão. Às vezes eu ajoelhava no pé da cama e chorava, orando, Senhor, pelo marido. Não era desesperada, viu, minha gente? Mas eu entendia que eu precisava orar por aquilo, como hoje eu ensino que a gente precisa orar por isso, amém? Para que não venha, para que quando chegue, a gente não aceite qualquer coisa, mas Deus já tenha, né, Deus já tem que ter nos dito como vai ser, né? Como que eu vou saber que é certo. Então, eu questionava, Deus, mas e por quê? Então, ao longo das demoras, o Senhor foi me ensinando que se não chegou, é porque não era o tempo para chegar. Gente, de verdade, quando eu conheci, quando algumas coisas aconteceram, não só o casamento, mas quando algumas coisas aconteceram na minha vida, por exemplo, quando eu fui pastora, quando eu fui levantada pastora, quando algumas coisas aconteceram na minha caminhada, eu fui percebendo o quanto que Deus é soberano, e o quanto Ele é safo, e o quanto Ele foi inteligente e sábio ao esperar algum tempo para poder me abençoar com aquilo que o meu coração desejava. E nós precisamos receber de Deus essa sabedoria. E eu lembro que quando aconteceu tudo para eu casar, por exemplo, meu Deus, eu olhava para trás e pensava assim, nossa, Senhor, que bom que eu não casei antes. De verdade, gente. Eu dizia, nossa, Senhor, que bom que bom que não foi. Quando eu passei no vestibular, no tempo que eu estudava em Belém. E eu lembro que eu estudava muito, gente. Eu só morava com pessoas que prestavam vestibular para medicina, então eles passavam o dia e a noite praticamente estudando, e eu ia no ritmo, né? Então eu estudava muito. E o fato de eu não ter passado foi algo para mim assim, questionador, gerou vários questionamentos dentro do meu coração. E eu ficava, meu Deus, como assim? E quando eu não passei, e que demorou mais uns 2 anos, e eu passei aqui em Imperatriz, no contexto em que eu estava conhecendo Jesus, sabe, me apaixonando por Ele e vivendo coisas extraordinárias em Deus, eu olhei para trás e pensei, nossa, que bom que eu não passei em Belém, que bom que eu não passei naquele vestibular de Belém, porque, cara, eu não estaria vivendo tudo que eu estou vivendo agora. E às vezes a gente questiona algumas decisões de Deus sobre a nossa vida, sendo que na verdade Ele está nos guardando, ou Ele está querendo nos abençoar muito mais com algo lá na frente. Mas a gente só sabe murmurar e não se submeter ao senhorio de Cristo. A gente só sabe reclamar, minha gente, porque a gente na verdade não conhece o coração de Deus. E Deus é um Deus que sempre está tentando nos abençoar da melhor forma. Deus é um Deus que sempre está tentando nos guardar do mal, sabe, nos proteger da aparência do maligno. E eu lembro que assim, para mim era muito especial olhar para trás e perceber o cuidado de Deus em não ter deixado eu passar em Belém, porque Ele sabia de tudo que Ele queria que eu vivesse em Imperatriz. Gente, e assim, eu fui aprendendo, né? Esse princípio de compreender, de me submeter ao senhorio de Cristo, quando o assunto é o tempo, quando o assunto é vontade de Deus. E eu fui entendendo aos poucos na minha vida que tudo vem no tempo certo mesmo. Para todo filho de Deus, as coisas elas sempre vêm no tempo certo, gente. Porque Deus não é doido. Deus, Ele é o dono do tempo. E eu quero te falar nessa noite 3 coisas que eu julguei muito importante você entender. E que foram algumas coisas que eu compreendi ao longo da minha caminhada. Quando algumas coisas não chegavam no meu tempo. O tempo que eu julgava que era o tempo certo. Sendo que Deus nem achava que era o tempo certo para aquilo. E essas 3 coisas foram 3 coisas que eu entendi assim, e que Deus trouxe como uma revelação no meu coração, e eu quero compartilhar com você. Você quer saber quais são essas 3 coisas? Então a primeira delas é que Ele é o Senhor do tempo. Gente, eu acredito muito em tudo aquilo que eu estou falando para você.
Ele é o Senhor do tempo. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Ele, bora lá, aprender hoje. Ele é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do tempo. E eu quero que você abra comigo a Bíblia lá em Atos. Atos capítulo 1. Amém? Todo mundo já abriu? Posso ler? Então, em Atos capítulo 1, versículo 7, diz assim: Ele lhes respondeu, Jesus respondeu aos discípulos: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, Atos 1, nesse contexto, o que estava acontecendo? Jesus tinha morrido, ressuscitado, e agora ele estava conversando com os discípulos, e teve uns curiosos que perguntaram assim: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? E aí foi o Senhor, Jesus respondeu: Não compete a vocês saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos? Ele estava querendo que os discípulos soubessem que Deus tem a autoridade final sobre o tempo. É como se ele dissesse assim: olha, seus curiosos, seus ansiosos, né, gente? Olha, seus ansiosos, não se importa com o tempo. Deixa que o tempo é eu que governo. Deixa só eu fazer. Segue a minha direção. Qual era a direção dele? Você sabe? Qual era a direção de Jesus? Olha, permaneça em Jerusalém até que vocês sejam cheios. João batizou vocês com a água, mas vocês serão cheios do Espírito Santo. E o cabeção querendo saber o tempo que iria ser restaurado Israel. E Jesus preocupado com outra linha, com outra coisa. Então muitas vezes nós agimos como esses discípulos. A gente quer dar conta, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente acha que a gente é a autoridade sobre o tempo, que a gente é o Senhor do nosso tempo, sendo que o Senhor do nosso tempo é Deus. O Senhor do seu tempo, o Senhor do tempo na sua vida é Deus. O Senhor do tempo na sua vida é Deus. Deixa Ele determinar tudo sobre a sua vida. Olha, eu posso te dizer com toda convicção, se tu deixar Deus escolher o tempo de acontecer cada coisa na sua vida, você não vai se arrepender, como eu não estou me arrependendo. E nesse tempo de espera para tudo, pode acreditar, vai confiando, vai pedindo para Ele discernimento, vai pedindo para Ele ir acalmando seu coração, que o negócio vai dar certo. Vai dizendo para Ele assim: Senhor, eu vou calma para aquele vestibular. Se for da tua vontade, eu vou passar, porque tudo acontece no tempo certo. Porque muitas vezes nós ficamos ansiosos, sabe por quê? Porque a gente não confia no Deus que a gente serve. A gente não lembra que Ele é o Senhor do tempo. E que no tempo certo as coisas chegam. E eu lembrei, enquanto eu estava pensando nessa palavra, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Maria Eduarda. E esses dias passados aí eu tive que ensinar algumas coisas para ela. Eu estou tentando colocar uma rotina diferente na vida dela. E eu comecei a dizer para ela assim: minha filha, existe um tempo para as coisas. Existe a hora de dormir. Porque quando eu chamo ela para dormir, ela nunca quer, né? Ela sempre quer ficar brincando um pouco mais. Gente, todo dia a Maria Eduarda quer brincar um pouco mais. Eu digo: minha irmã, tu não cansa? Todo dia tu quer brincar mais. E aí eu comecei a tentar ensinar ela: minha filha, olha, existe um tempo para tudo, tá bom?
filha, tem o tempo de dormir, tem a hora de escovar os dentes, tem a hora de comer. Você não come todo dia meio-dia? Pois é, porque é a hora de comer. E aí eu comecei. Maria Eduarda tem o tempo de isso, daquilo. Aí teve uma hora que ela falou assim, mamãe, ela ama mucilon. Aí teve uma hora que ela disse assim, mamãe, tem a hora do mucilon, não é? E eu digo, tem a hora do mucilon. Mas, gente, é incrível. Toda vez que eu chamo ela para alguma coisa, assim, ela tá aprendendo, viu, galera? Raramente ela, tá bom, mamãe, e vou. Sempre ela quer as coisas no tempo que ela acha que é o tempo certo, né? Vamos dormir, Maria Eduarda. Mamãe, vamos brincar mais um pouco? Aí eu virei para ela nesse dia, depois de todo esse diálogo, né? E aí eu olhei no fundo dos olhos dela e falei, filha, quem sabe o tempo das coisas na sua vida sou eu. Eu sei o que é melhor para você no tempo certo. Gente, quando eu estava lembrando desse testemunho, veio uma voz que falou assim, é isso que eles precisam entender. E é isso que você precisa entender hoje. Deus é o teu Pai e Ele sabe o tempo certo de todas as coisas na sua vida. Não adianta tu ficar chorando. Tem filhos que ainda não amadureceram, que estão como a Maria Eduarda. Que eu tenho que... Talvez é isso que Deus está fazendo hoje, olhando nos teus olhos e dizendo, olha, eu que sei o tempo certo das coisas na sua vida. Eu que sei o tempo de comer, o tempo de receber o presente, o tempo da sua família ser salva. Deixa eu te tratar mais um pouquinho, filho, filha, antes de eu converter os seus familiares, antes, entende? Então, muitas vezes, algumas coisas elas não chegam. Não é porque Deus é ruim, gente. É porque Ele te ama tanto. Ele conhece tanto você. Ele conhece tanto o teu coração. Que Ele sabe que você precisa dessas circunstâncias para que Ele mude aquele detalhe do seu coração. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho aprendido todos esses anos que a melhor coisa é ser mudado por Deus. A melhor coisa é ser ensinado por Deus. Sabe por que eu passei algumas coisas quando eu era adolescente? Quando eu tinha meus 18 anos, meus 17? Para que hoje eu não pudesse com 30 e quanto mesmo, meu pai? Esqueci. A gente vai, quando chega essa idade, a gente faz questão de esquecer a idade. 30 e pouco, 31, gente. Para quando eu tivesse 31, eu ter a sabedoria que eu preciso para esse tempo. Então é por isso que algumas coisas ainda não chegaram. Deus precisa te ensinar a ser um pouco mais paciente, porque você lá na frente vai precisar de paciência para lidar com alguma situação que Deus já sabe que vai chegar na sua vida. Sacou? Tá dando para... Faz sentido aí para você? Tá fazendo algum sentido, gente? Me ajuda que eu tô achando que você... Tá fazendo algum sentido? Então, gente, Deus está ensinando para você hoje que é Ele que sabe o tempo certo das coisas. Então, quando você quiser saber de algo, vai para Deus. Senhor, e aí, Pai? Eu vou passar? Deus, é para agora? Senhor, eu tenho que me frustrar? Ou é porque realmente o Senhor sabe que... E aí, Pai? Gente, é muito melhor. Deixa eu contar uma experiência para você. Meu sonho mesmo assim, de toda a minha vida era ir para as nações. Ainda é. Mas eu já estou vivendo coisas extraordinárias. Eu estou super satisfeita com o que Deus está derramando sobre a minha vida, porque eu entendi que é aquilo que Ele tem para hoje, certo? Mas eu tinha muita vontade de ir para as nações. Quando eu tinha meus 22 anos, sonhava, eu fiz vestibular, fiz 5 anos de faculdade, crendo. Eu tinha certeza que eu ia formar e ia para as nações. Eita, mas ia ser bom. Mas aí não foi isso que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei aí para casa missionária, onde recebem estudos. Passei 1 ou foi 2 dias, não lembro ao certo quantos dias eu passei lá. Mas eu passei uns dias lá. Uns dias assim, 2.
Só que aí disseram assim, olha, tem que voltar para ir buscar documento X em casa. Aí eu, fui fazer esse favor para mim não, pro povo, porque para mim mesmo não foi. Mas aí eu tive que ir em casa, gente. Quando eu fui em casa, meu pai olhou para mim e disse assim, você não vai mais. E ele já tinha deixado, detalhe. Ele já tinha deixado, gente. Você não vai mais. E aí eu virei para ele, como é que é? Você não vai mais? Eu andei pesquisando como é que é a África. E lá tem peste, lá tem guerra não sei o quê. Menina, ele tinha pesquisado tudo sobre a África. E lá o povo passa fome, lá é não sei o quê. Menina, ele tinha tanta informação, gente, vocês nem imaginam. Resumindo, ele não deixou mais. Disse não, eu chorei, esperneei, fiquei igual a Maria Eduarda, eu quero brincar mais um pouco. Falo, menina, gente, você não tem ideia. Eu assim entrei em crise. Eu falei, todo mundo aqui tem crise, né? A gente se identifica, eu também já tive várias e continuo tendo, de vez em quando. E aí eu falei, meu Deus, como assim, pai? Esse é o sonho da minha vida. Eu sempre pensei, sempre soube que eu ia para a África. Quando eu formei, eu estava realizando um grande sonho da minha vida, ser missionária. Tudo bem. Aí eu fui orar, né? Porque eu estava tão arrasada que eu tinha que fazer alguma coisa para o meu coração se recompor. Fui orar. Quando eu fui orar, gente, nisso eu tinha uma rede, eu tinha umas 10 células por aí. Eu já tinha resolvido tudo, ia deixar as meninas tudo aqui. Gente, eu amo vocês, mas é isso aí, eu tô indo para a África. E aí, quando eu abri a minha Bíblia, eu não sei agora, no momento, a palavra que eu recebi, porque eu não estou lembrando agora, no momento. Eu posso depois pesquisar para mostrar para você. Mas na hora que eu abri a Bíblia, que eu li aquela passagem, é como se Deus dissesse assim, você tem algo para terminar aqui ainda. E eu sei que o Espírito Santo falou comigo. Falei, Deus, gente, foi assim, foi tão leve, que na mesma hora, eu acho que eu enxuguei minhas lágrimas e falei, Deus, eu entendi, o Senhor não quer que eu vá. Gente, o que eu ia fazer na África se Deus não queria que eu fosse para a África? Tem gente querendo para um lugar que Deus não quer. Gente, pelo amor de Deus, sabe qual é o melhor lugar para estar? Centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus. Quando você for tomar uma decisão, ou quando você buscar ouvir Deus, sempre pergunte, Senhor, qual é o centro da vontade de Deus? Qual é a tua vontade para a minha vida? Gente, esse lugar, o centro da vontade de Deus, sempre vai ser o melhor lugar. E eu te digo isso hoje com toda a convicção do meu coração, porque eu não fui para a África, eu não vivi o sonho da minha vida, mas aquilo que eu vivo hoje é muito melhor. No dia que Ele quiser me levar, Ele vai me levar. Certo? No dia que Ele quiser que eu faça, Ele vai fazer. Eu passei a minha vida inteira pensando e sonhando, Senhor, eu quero fazer teologia, outra faculdade, né? Que eu tinha feito enfermagem. Senhor, eu quero fazer teologia, Pai, eu quero ver teologia. Se eu tivesse me desesperado, meu Deus. Aí eu estou aqui já casada, mãe de família. E aí Deus abre as portas de uma forma que eu fico assim... Gente, meu pastor chegou e me perguntou um monte de coisa e disse, olha, eu quero te dar uma bolsa. Quero dar uma bolsa para você, eu acho que você está muito interessada e eu escolhi você. Pronto, simples assim, o curso chegou. Precisei nem me estressar, né? Por quê? Porque tudo acontece no tempo certo. Talvez se eu tivesse estudado ou feito um curso naquele tempo ou antes, talvez não teria sido ou não estaria sendo tão proveitoso como é agora. Por quê? Porque eu tenho uma maturidade para receber as informações que eu tenho recebido nesse tempo. Gente, entender isso torna a nossa vida mais leve. Meu Deus. Quantas vezes testemunhos como esse que eu estou contando para você não já aconteceram? Gente, no dia que eu saí desse devocional, desse momento que eu tive com Deus, onde Ele disse, Stephanie, tu tem algumas coisas para fazer aqui ainda. O meu propósito contigo é aqui ainda. Eu lembrei na hora veio forte a rede, eu sabia como estava. E eu comecei a pensar e começou a vir um pensamento forte no meu coração.
começou a vir um pensamento: você ainda tem algumas coisas, você precisa ser bênção na vida dessas meninas em relação a algumas coisas. Eu quero te usar ainda para abençoá-las. Gente, eu comecei a entender, eu falei: Deus, gente, e algo que tinha pesado o meu coração se tornou tão leve. E eu, meu Deus, Senhor, é isso, Pai. Pronto, continuei minha vida leve. Porque no reino de Deus não existe peso. E eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Salmo 90, versículo do 1 ao 4. Salmos 90. Amém? Salmo 90, versículo 1 ao 4 diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Versículo 3: Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Versículo 4: De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Esse versículo, desde o 1, Deus aparece antes da criação. E o salmista, ele faz um contraste entre a eternidade de Deus e a temporalidade do homem. Ou seja, ele faz um contraste entre um Deus eterno e humanos finitos. Um Deus que sempre existiu, um Deus que de eternidade a eternidade é Deus, e humanos que tiveram início e fim. Humanos que foi Ele mesmo que criou. E quando eu li esse salmo, é como se o Espírito Santo dissesse assim: olha, eu estou querendo dizer, sabe o quê? Que quem saca de tempo é aquele que é eterno. Quem entende de tempo é Deus e não você. E gente, a gente às vezes quer entender e sacar de tempo. Por quê? Porque muitas vezes a gente questiona ou não Deus. Senhor, mas eu não passei. Mas a gente está aprendendo hoje que quem saca de tempo é Deus. Ele é o Senhor do tempo e quem entende de tempo é Ele, porque Ele sempre existiu, Ele é eterno. Ele sempre existiu, Ele sempre vai existir. Ele sabe o fim antes do começo. Gente, o Deus que você serve sabe o fim antes do começo. Ele é atemporal. Sabe o que é que isso significa? Significa que Ele é o dono do tempo. Significa que Ele tem autoridade sobre o tempo. Então, por que nós nos preocupamos tanto com o tempo? Por que nós nos preocupamos e não confiamos na mão poderosa de Deus? Não confiamos que Ele pode fazer as coisas no tempo certo? Quando não acontece, a gente, não vai acontecer nunca. E o versículo 3, que diz: faze os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. Nesse versículo, o salmista está dizendo: olha, quem dita as circunstâncias é Deus. E no versículo 4, que diz: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. É como se o salmista estivesse dizendo: o tempo não é palho para Deus. O tempo não é palho para Deus. O tempo sempre perde para Deus. Então, se eu sirvo um Deus que é Senhor do tempo,
Se eu sirvo um Deus que dita as circunstâncias, um Deus cuja o tempo não é palho para Ele, por que eu vou me preocupar com algumas coisas? O meu papel é só descansar nesse Deus. Eu tenho que me preocupar só em confiar nesse Deus. E por que nós não estamos confiando? Por que você não está confiando num Deus que é o Senhor do tempo, que dita as circunstâncias, que manda no tempo, minha gente? Deus manda no tempo, gente. Ai, mas meu Deus, eu tenho que passar logo. Tem gente que sabe como é que vocês falam? Você não passa num ano no vestibular, por exemplo, né? Como amanhã é o vestibular, eu vou dar uns exemplos a mais. Você não passa num ano no vestibular. Aí tu acha que a sua vida se resume àquele ano. Meu Deus, Senhor. Eu já ouvi muito essa frase. Eu já tenho 19 anos e ainda não passei no vestibular. Não é assim? Estou mentindo? Senhor, eu já tenho 20 anos. Sabe como era que eu dizia? Senhor, eu já tenho 25 anos. E eu não casei ainda. Senhor, isso já aconteceu. A gente às vezes, olha, a gente é tão finito. Nós somos seres tão finitos que enquanto Deus enxerga a nossa vida de uma forma global, geral, sabendo que nosso tempo não se resume ao hoje, mas nós temos toda uma vida para traçar, para trilhar, nós estamos pensando só no agora. Aí a gente se fecha na caixinha do agora. Aí a gente acha que a gente não tem tempo para nada, porque a gente só consegue enxergar o tempo chamado hoje. Enquanto que Deus está, ela nem sabe que o que eu tenho para ela é para amanhã. Olha lá ela vivendo. Olha lá ela se deleitando naquilo que eu vou preparar para ela lá para frente. E a bichinha está toda ansiosa, desesperada, porque acha que o tempo dela se resume só ao hoje. É mais ou menos assim, gente. Eu me desesperava porque aos 25 anos ainda não tinha acontecido o que eu achava que tinha que acontecer. E Deus olhando para os meus 30 anos, eu feliz, me deleitando na minha família, satisfeita. Porque os dias da minha vida não se resumem a 1, 2 dias. Pelo contrário. Deus ele já havia escrito a minha história como Ele já escreveu a sua história. A Bíblia diz que quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já tinha escrito a sua história. Então você não precisa se preocupar. De verdade. De verdade. Receba agora, em nome de Jesus, um beijo de Deus no seu coração. Você não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar porque Ele é o nosso Pai, amém? Então eu falei que eu iria dizer 3 coisas, certo? Essa foi a primeira. A segunda é: todo aquele que está em Cristo dá fruto no tempo certo. Diga comigo: todo aquele que está em Cristo dá fruto no tempo certo. O que eu preciso, aonde eu preciso estar para dar fruto no tempo certo? Bora lá, gente. Aonde eu preciso estar para dar fruto no tempo certo? Em Cristo. E eu quero ler, não precisa ler para a gente caminhar um pouquinho mais rápido. Salmo 1, de 1 a 3 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. Aí eu quero que você leia, ou você preste bastante atenção no que eu vou falar agora. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, se você não se assenta, não segue o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos zombadores, não imita a conduta dos pecadores, tem prazer
na lei, medita nela de dia e de noite, não precisa se preocupar, porque você vai dar fruto no tempo certo. As coisas, elas vão acontecer no tempo certo. A sua família vai converter no tempo certo. O emprego vai chegar no tempo certo. A faculdade vai chegar no tempo certo. O sonho vai acontecer e vai chegar no tempo certo. Você vai vivê-lo no tempo certo. Tudo vem no tempo certo, gente. Para aqueles que estão firmados em Cristo, tudo chega no tempo certo. É como nós, fale assim, bora, pegue assim no seu coração e repita, declara essa palavra sobre a sua vida agora. Eu sou como árvore plantada à beira de águas correntes. Eu dou fruto no tempo certo. Mais uma vez, eu dou fruto no tempo certo. Mais uma vez, eu dou fruto no tempo certo. As minhas folhas não murcham. E as nossas folhas, elas não murcham, gente. A terceira coisa, que é o que eu estou ensinando para Madu, há um tempo certo para todas as coisas. Vamos ler Eclesiastes, que é tão conhecida, não precisa abrir, eu vou ler para você. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar. Nós estamos nesse tempo de plantar. A adolescência é o tempo onde nós mais plantaremos, sabia? Diga assim para você mesmo, eu estou no tempo de plantar. É por isso que nós precisamos ser disciplinados. É por isso que é o tempo que nós precisamos estudar. Não só estudar para o vestibular, mas estudar a Bíblia. Sabe por quê? Porque é o tempo que nós temos mais tempo. Então esse é um tempo de estudar. Esse é o tempo de plantar disciplina. Esse é o tempo de plantar honra. Você não quer colher honra no decorrer da sua vida? Pois esse é o tempo de plantar honra. E tempo de arrancar o que se plantou. Existe o tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir. Gente, quando eu estava no tempo de chorar, eu não entendia. A gente nunca quer entender, né? Quando eu estava no tempo de chorar, a gente acha que só existe aquele tempo na nossa vida e que aquele tempo não vai passar. É assim ou não? É assim, né, gente? E a Bíblia está dizendo que tem um tempo de chorar. Olha só. Gente, entender isso é libertador. Existe o tempo de chorar, eu passei por ele. Meu Deus, era ruim. Mas eu passei por ele. E você também vai passar. Se você estiver nesse tempo. Mas o melhor é saber que também existe o tempo de rir. E quando esse tempo chega, meu Deus, a gente tem que desfrutar. E aí a gente vai lembrar. Sabe por que tem um tempo de chorar? Porque quando chega o tempo de rir, aí a gente não se orgulha, a gente se lembra, a gente automaticamente a gente é grato, porque a gente lembra o tempo que estava só choro, a gente, nossa Senhor, Deus, o tempo de rir chegou e meu Deus, como é bom, Senhor, obrigada. Gente, Deus conhece nosso coração. Se fossem só flores na nossa vida, meu irmão, era capaz da gente ser um bando de orgulhoso, ingrato, sabia? Se na nossa vida fossem só rosas, era capaz de sermos um bando de ingrato e da gente nunca lembrar de Deus, sabia? E eu vou continuar. Então, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Deixa eu me arrumar aqui que ela tá me gravando. Que esse cabelo, eu sempre quero colocar ele atrás da orelha e não fica legal. Então, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Aí, nesse ponto aqui, eu lembrei de algo.
Sabia que tem gente que não discerne que tem tempo de jogar fora algumas coisas? Eu vou te dar já um exemplo. Tem gente que guarda, entre aspas, esse é só um exemplo, tá, gente? Tem gente que acha que guarda a prova do Enem de 2015, que ele não passou. E ele guarda aquilo, as 7 chaves, e toda prova que ele vai fazer, ele lembra daquela prova que ele não passou. Porque ele não discerniu que existe um tempo de jogar fora. Tem pessoas que deixam de viver a vida, de serem felizes, porque elas decidiram guardar aquela experiência ou aquela frustração com aquela pessoa, com aquela amizade. E ela não confia mais em amizade nenhuma. Sabia? E aí ela passa o resto da vida sofrendo sozinha, porque ela não entendeu que existe o tempo de jogar fora algumas coisas. Gente, entender isso também é libertador, meu pai. Quando chegou o tempo de jogar fora algumas lembranças, eu joguei. E isso fez toda a diferença na minha vida. Sabe por quê? Porque se eu tivesse passado a minha vida inteira decidindo guardar aquela experiência de frustração, eu nunca mais teria confiado em ninguém e eu nunca seria feliz. Sim ou não? Sim, gente. Então, aprenda a discernir o tempo de todas as coisas na sua vida. Tem coisas que você precisa jogar fora. Tem coisas que você precisa abraçar. Quando você encontrar alguém, uma bênção, abrace essa bênção. Mas quando você perceber que algo não te faz bem, quando você perceber que algo não é legal, jogue fora. Continuando, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eclesiastes 3, se você quiser ler novamente depois. E eu quero finalizar, não muito finalizando, não é bem o final ainda, mas eu quero te dizer algumas coisas que todo filho precisa saber. Todo filho, e quem aqui não é filho? Não tem ninguém aqui que não é filho. Todo mundo é filho de Deus aqui. Não é verdade? Todo filho, ele precisa discernir os tempos e as estações. Sabe o que eu fiz quando eu orei e que Deus disse assim, olha, não é tempo ainda. Eu discerni que não era tempo de eu ir para a África. E isso fez toda a diferença na minha vida. Sabe por quê? Porque eu não me prendi àquela circunstância, àquele tempo. Eu prossegui. Então, discernir os tempos é uma chave para as nossas vidas. E sabe quem é que nos dá discernimento? Quem é que nos dá discernimento? Quem é que nos enche de dom de discernimento? É o Espírito Santo. E é Ele que você tem que buscar, para que você aprenda a discernir os tempos, as estações da sua vida. Quando algo que não foi legal, que você não gostou acontecer, você precisa recorrer ao Espírito que vai lhe ajudar a discernir o tempo. Como eu fiz nessa situação. Em relação a qualquer situação na sua vida. Porque sempre vai acontecer, gente. Porque sempre o nosso coraçãozinho, ele vai querer chorar, querer espernear quando alguma coisa que você queria que acontecesse não acontecer. Mas aí é a hora da gente fazer o quê? Recorrer ao Espírito Santo que nos dá discernimento para que a gente possa discernir o tempo de Deus para a nossa vida. Todo filho, ele precisa conhecer a natureza e o coração de Deus. Sabe por que a gente anda tão ansioso com algumas coisas? Porque a gente não conhece nem a natureza nem o coração de Deus. Quando eu reclamava ou murmurava, eu estava com medo ou ansiosa, medo de algumas coisas não acontecerem, eu já tive medo de não ser feliz, eu já tive medo de não casar, eu já tive medo de não passar no vestibular. Quem nunca? Ai, gente, por favor. Eu já tive tantos medos, mas o que me ajudou a vencer os meus medos, sabe o que foi? Conhecer o coração de Deus.
Conhecer o que Deus pensa sobre mim. Saber o que Ele sempre pensou e o que Ele pensa sobre mim. Fez toda a diferença na minha vida, meu Deus. Saber que eu sou amada e que Ele tem o melhor para mim, me ajudou a vencer os meus medos. E continua me ajudando. Porque quanto mais eu entendo o coração dele, quanto mais eu percebo que ele tem afeições por mim, quanto mais eu sei que Deus me ama, que ele sente por mim, mais eu confio nele. E tem muita gente aqui desconfiada, porque conhece pouco o coração de Deus. Porque não para perguntar, Senhor, o que tu pensa sobre o meu futuro? Quem que já perguntou para Deus, Senhor, o que tu pensa sobre o meu futuro? O que tu tens para o meu futuro? Quais são os teus planos para a minha vida? Com quem o Senhor quer que eu case? Quando o Senhor quer que eu case? Qual o vestibular? Qual profissão o Senhor quer que eu trilhe? Então todo filho, ele precisa conhecer a natureza e o coração de Deus, gente. É por isso que a gente precisa correr para a Bíblia. É por isso que a gente precisa orar. Meu Deus, não tem coisa melhor do que orar. Sabe por que a gente ganhou um carro fácil, eu e meu esposo? Porque meu esposo ia lá, Senhor, e aí, pai, eu tenho que entrar. Como é que é o nome daquele negócio que a gente fica devendo? É parcela, né? Eu tenho que entrar nas parcelas. Aí Deus falava no coração dele, não, filho. Não era amor. Não, filho, não precisa entrar nas parcelas. Estou preparando uma bênção para você. Espere só mais um pouquinho. Era mais ou menos assim, gente. Se a gente não tivesse ido em busca de saber o que Deus pensava para o nosso futuro, a gente tinha se ferrado. E entrado nas parcelas, talvez o carro não era nem nosso. O carro agora que a gente tem é nosso. No nosso nome, né, amor? Por quê? Porque a gente preferiu, como filho, a gente entendeu que é importante conhecermos os pensamentos de Deus sobre nós. É importante entender e conhecer o coração de Deus. Todo filho precisa lembrar que Deus te criou, que nós somos criação. Gente, não tem um pai que não se preocupe com tudo do seu filho. O Zé que ainda nem nasceu. Mas a gente já sabe o que quer que ele seja, já sabe de tudo. Já tem planos para ele quando ele tiver 16 anos, 20, 30. O pai dele diz que quer que ele seja o melhor do mundo, né? Como é que é? O melhor do mundo? 10 vezes? Diz que é 10 vezes o melhor do mundo. Olha só, o menino nasceu ainda. Que coisa intrigante, né? O menino nem nasceu ainda. O bichinho não veio nem pro mundo ainda. Tá aqui dentro da barriga. Mas o pai dele já tem planos para ele. Olha só que interessante. Seu pai, antes mesmo de você nascer, ele já tinha planos para você. Então por que você se preocupa? E diz assim, ele esqueceu de mim, ninguém lembra de mim, eu estou nesse mundo sozinho. Não. Você não está no mundo só. Por mais que os seus pais não liguem, ou você acha que os seus pais terrenos não se importam com você, existe um Pai celestial que já fez planos para você desde o ventre da sua mãe, desde antes do ventre. Porque Ele é o seu Pai. Pastora, mas eu não sinto isso. Ore, vá em direção ao coração de Deus, para que você consiga sentir as afeições do Pai, as afeições que Ele tem em relação e por você. Todo filho precisa saber que tem um Criador, que tem um Pai, que te conhece, que sabe o que é melhor para você. Todo filho também precisa lembrar que existem algumas coisas que nós vivemos que não era a vontade do Pai, mas que é uma consequência de uma escolha do meu coração que tem a tendência de ser independente. Então nem tudo que nós vivemos de ruim é a vontade de Deus. Então a senhora está dizendo que tudo, se Deus é dono do tempo, de tais circunstâncias, quer dizer que tudo de ruim acontece na minha vida é porque Deus quis. Não. Muitas coisas nós vamos viver
por consequência das escolhas do nosso coração, que tendenciou para ser um coração independente e não submisso ao senhorio de Cristo. É por isso que a gente vai voltar lá para o início da mensagem, aonde eu falei para você, nós precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo, quando o assunto é tempo de Deus. Nós precisamos perguntar para Deus o que Ele quer para as nossas vidas, qual é o tempo dEle para as nossas vidas, o que Ele quer que aconteça no tempo de hoje, no tempo de amanhã. Dá para entender? Então, tudo vem no tempo certo, gente. Você está aqui comigo ainda? Fez sentido? Está fazendo sentido? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Glória a Deus. Tudo vem no tempo certo. E às vezes a gente acha que as coisas que Deus promete, ou aquilo que é para acontecer nas nossas vidas, tem que acontecer de uma hora para outra. Quem que conhece a história de Abraão? A gente às vezes lê na Bíblia a história de Abraão e acha assim, Deus falou com Abraão e amanhã, e no outro dia aconteceu tudo. Não, gente. Você sabia que demorou 25 anos para Abraão se deparar com as promessas? Para algumas coisas na vida de Abraão começarem a acontecer? Demorou 25 anos. E sabe o que foi que Abraão fez no meio do caminho? Quis fazer do jeitinho brasileiro dele. Deus havia dito a Abraão, você vai ser pai de multidões. A esposa de Abraão, todo mundo sabe que era estéril. E Abraão começou, gente, como assim? Como assim, Senhor? Minha esposa é estéril, e como é que isso vai acontecer? Enfim. E aí ele quis ser senhor do tempo dele e disse, não, eu vou dar um jeito nesse negócio aqui. Deus disse. Então pegou a escrava e quis fazer um filho na escrava, sendo que não era o tempo. Não havia chegado o tempo de Deus para a vida dele. Em relação àquilo, em relação àquela promessa de Deus. E o que foi que ele fez? Utilizou-se do jeitinho brasileiro. Quantos aqui nunca? Não é? Quantos aqui nunca quiseram dar um jeitinho brasileiro, fazer um negocinho aqui do seu jeito, no seu tempo? Deus não deu certo. Não, então vai ter que dar certo. Quantos aqui nunca tentaram fazer dar certo na força do seu braço? Como um dia Abraão fez, tendo um filho com a escrava. Se você for ler alguns estudos, chamam o filho da impaciência, o povo chama de um monte de coisa. Mas no tempo certo, se você for ler a história, no tempo certo, Deus cumpriu e as coisas chegaram na vida dele. E se chegou na vida deles, querido, pode ter certeza que na sua também vai chegar, como na minha chegou, e como tem chegado e como ainda vai chegar muitas coisas, em nome de Jesus. Eu quero ouvir um amém mais forte. Glória a Deus. Vocês estão entendendo então? E eu queria que você levantasse do seu lugar aí. A gente aprendeu hoje que a gente precisa aprender a discernir os tempos e as estações, sim ou não? E eu quero orar por você, declarando que você vai ser esse homem e mulher que vai discernir o tempo das coisas, que não vai se enganar quando as coisas ruins chegarem ou quando o engano chegar, mas que você vai ter capacidade de discernir aquilo que está no coração de Deus e aquilo que é do coração de Deus para você. Eu falei para você o quê? Que o melhor lugar para estar é o centro do coração de Deus. É o centro do coração de Deus. E não adianta a gente adquirir tantas coisas
que não são vontade de Deus para a nossa vida. Porque o centro da vontade de Deus sempre é o melhor lugar para estar. Sempre, gente, sempre. Sempre vai ser. E eu queria que você fosse fechando os teus olhos e que você fosse orando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus encha você de discernimento. Para que o Espírito Santo de Deus aguce os seus ouvidos para você ouvir a voz dele, declarando sobre a sua vida o tempo que ele tem para você. Eu não sei se você tem orado por algo, eu não sei se você tem esperado em Deus algo, mas se você é esse homem ou essa mulher que tem esperado em Deus algo, eu quero que você comece a orar por isso que você tem orado a Deus, por isso que você tem colocado diante de Deus, e vai entregando para Ele. E vá determinando que as coisas irão acontecer sim na sua vida no tempo certo. Vá sendo profeta sobre a sua própria vida. Vá declarando essa verdade na autoridade do nome de Jesus. Eu quero profetizar nessa noite que você vai ser esse homem, essa mulher cheia de discernimento espiritual. Que você vai ser sábio para compreender cada situação. Você vai entender que existe um tempo para todas as coisas na sua vida e que você vai corresponder de forma sábia e correta àquilo que o tempo na sua vida está recorrendo, está pedindo. Eu declaro em nome de Jesus que vai vir sobre você uma graça de Deus, uma alegria, uma confiança em Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos nessa tarde, Pai, nesse início de noite, que o nosso coração vai ser cheio hoje de confiança em Ti, que nós vamos aprender a confiar no nosso Deus, no Deus que é o Senhor do tempo, no Deus que faz com que nós demos frutos no tempo certo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, essa verdade, declaramos que seremos filhos que confiam, filhos que não andarão, Senhor, ansiosos, mas que confiarão na força do Teu braço, na força do Teu Espírito e não na própria força. Pai, em nome de Jesus, começa a encher os Teus filhos nessa hora com essa graça. Começa, Senhor Deus, a tirar todo o peso dos seus corações na autoridade do nome de Jesus. Começa a retirar todo o peso dos seus corações na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos que hoje, Senhor, está caindo por terra toda ansiedade, toda preocupação com o futuro. Nós iremos somente planejar, mas nós iremos crer e ter a convicção de que a palavra final é Tua, Senhor, e nós concordaremos com a palavra final, porque nós somos cientes que o Senhor é Senhor sobre o tempo e é o Senhor das nossas vidas. Nós não queremos o Senhor somente, Senhor Deus, para adquirir a salvação, mas também para ser o Senhor do nosso coração. É Tu que manda, Jesus. As coisas, elas podem acontecer sim no tempo que o Senhor desejar, no tempo que o Senhor quiser. Deus nos prepara para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos prepara para tudo aquilo que o Senhor vai entregar nas nossas mãos. Nós queremos ser sábios o suficiente. Nós queremos estar preparados, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor vai nos entregar, na autoridade do nome de Jesus. Nós profetizamos, Senhor, que essa geração é a geração que vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Nós declaramos em nome de Jesus que eles estarão e chegarão às promessas do Senhor com o coração inteiro, amando, Senhor, a Tua palavra, meditando nela dia e noite, e por isso eles darão frutos, Senhor, frutos que irão permanecer por toda a sua vida na autoridade do nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, nós queremos desde já Te agradecer por aquilo que ainda nem chegou, porque não foi o tempo de Deus, porque não é o tempo de chegar nas nossas vidas, mas nós já Te agradecemos. Senhor, nós Te agradecemos por cada aprovação que nós sabemos que vai chegar, e agradecemos também pelas que não irão chegar. E nós declaramos, Senhor, que nós não seremos filhos murmuradores, mas nós
agradeceremos, nós teremos o coração grato em qualquer circunstância. Senhor, vem com graça, Senhor, sobre nós, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus.